Olha o que vai dizer. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Quem quer ter experiência com o invisível aqui? Olha só o que a Bíblia está dizendo, olha lá. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. É o que eu costumo dizer. O que você está vendo aqui, né? Ontem, Mairink, né? Ontem, Mairink, né? A igreja de Mairink. Aí, às vezes eu falo assim, o que vocês estão vendo? Por quê? Porque no mundo espiritual, quem anda pelo Espírito consegue discernir todas as coisas. Você foi chamado para andar pelo Espírito. Então, para isso, tem que renovar, o que vai dizer em Romanos 12:2. Se não renovar o entendimento, não vai conseguir provar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e o quê? E agradável. Se não renovar o entendimento, não vai conseguir entender e nem andar no invisível. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Muitas vezes, devido à prática, quando você tem intimidade, quando você pratica constantemente as práticas espirituais, aquilo fica para você normal. Aquilo fica para você, é sobrenatural, mas você aprendeu a lidar, a dominar. Vou te falar em algo aqui, vai. De repente a pessoa deseja ser batizada com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo de Deus nos mostra para essa pessoa ser batizada? Falar em línguas. Primeira coisa que o Senhor nos mostra, procura nela se ela tem o quê? Se ela tem o quê? Fé. Por quê? Porque ela vai falar palavras que ela não entende. E se ela não tiver fé, ela vai querer ficar no racional. E a Bíblia vai dizer que quem ora em línguas edifica a si mesmo. E fala direto com quem? Com Deus. Só que o racional, ele quer entender. Não, aí ele não consegue orar. E o primeiro degrau, espiritualmente falando, para você desfrutar, para você triunfar no mundo espiritual, com a Bíblia, com as revelações, com a palavra, é você se edificar. A Bíblia diz, seja santo porque eu sou santo. Então, quando você está, ó, automaticamente é como uma criptografia. Só você e Deus sabe, só Deus sabe o que você está falando. E os dons, diga dons espirituais, são despertos, são ativados. Quando você tem uma prática de orar em línguas, os dons espirituais, qual é o dom mais patente? Qual é o dom mais que queima o teu coração que você quer viver? Ele só vai se manifestar se você se santificar. Se você santificar. Práticas de orações. A Bíblia vai dizer que eis que estou à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em quê? E o que é adorar em espírito? Aí muitos acham assim, adorar em espírito é fechar os olhos. Quem falou? Quem é adorar em espírito? O que é adorar em espírito em verdade? E aí? Está à procura dos verdadeiros adoradores. Ó, a lágrima está correndo. É algo que o demônio não entende. O que ele não ouve, ele não atrapalha. E aí você está, racique amande comande séria, chemeande camande séria. Imagine um foco de luz do céu somente na tua vida. Eu vou falar, você quiser acreditar, você acredita. Foi o que eu vivi sem conhecer nada. No início, sem conhecer nada, no monte, 25 dias. Propósito de 23 dias. Acho que era 17 dias, 17 para 18 dias, não lembro. Estava lá orando no meio do mato, assim, não tinha nada, nós estávamos em 3. Os 2 pastores estavam olhando mais para baixo, assim. E eu, não angustiado, entristecido. Todos os dias, 23 dias lá. Fiz um propósito lá no Imbu. E aí, de repente, eu comecei a orar em línguas, fui batizado com línguas. Eu falei, se Deus me deu o dom, eu vou usar a ferramenta que Ele me deu. Era isso que estava no meu coração. E aí, antes de eu fazer esse propósito de 23 dias, alguns líderes, homens de Deus, que caminhavam ali próximo de mim, começaram a me criticar. Falou, você só ora em línguas, você fica 24 horas aí, você vem para o monte, você fica 3 horas orando em línguas. Eu falei, foi a ferramenta que Deus me deu. Eu falei, vocês são pastores
5 anos, 6 anos. Vocês são um presbítero, diácono. Ferramenta que Deus me deu, eu aprendi que se Deus me deu algo, eu devo usar, vou desfrutar. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu vou permanecer em oração. Deixa eu te falar algo. Orando em línguas, orando muito em línguas. Certa madrugada, orando em línguas, comecei a orar, deixei eles começaram a clamar, e eu comecei a descer assim, uma mata fechada ali, no Imbu, e comecei a orar. De repente, os 2 pastores, eu de olho fechado, orando em línguas assim, indo e voltando, num canto limpo. E aí eu ia e voltava, e angustiado, sabe? Aquela situação que eu estava atravessando, mas eu não sabia. Mas era para Deus me colocar onde Ele tem me sustentado até aqui, quem está entendendo? Só que querendo resolver uma multidão de coisa na mente, e eu orando em línguas para lá e para cá, por volta de 3h30 da manhã, de repente os pastores começaram a gritar. Glória a Deus, aleluia. Só que eu continuei com os olhos fechados, imaginei dentro de mim. Eles estão orando também, estão sentindo a presença de Deus. Eles devem estar clamando lá e sentindo a presença de Deus, e eu andava para lá e para cá, clamando o Senhor. E eu sabia que, após sair do Imbu, eu tinha que pegar a Regis e ir lá levar um irmão mais 40 quilômetros de lá, para depois vir embora. E eu falei assim, então eu vou aproveitar até as 5 da manhã, todos os dias, 23 dias. E de repente, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje eu sei que é ele. Antes eu falava uma voz. Ele falou assim para mim, abre os olhos. Quando eu abri os olhos, eu pisava e uma luz, um clarão acendia. Quem crê nisso? Eu pisava e acendia. Me deu um pânico, me deu um... Aí o Senhor falou, calma que sou eu. E aí quando eu comecei a andar, que eu pisava e acendia, Ele começou a me dar palavras bíblicas. Tudo que Deus faz no reino do Espírito, Ele te confirma através da palavra. Aí eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor, eu creio que é o Senhor, mas eu quero ver essas luzes mais fortes. Começou a acender como uma luz dessa assim no chão, aonde eu pisava. E ali comecei a sentir a presença de Deus como nunca. E ali Ele me tomou em línguas. E aí os 2 pastores estavam orando assim, próximo nos pés de árvores longe, vieram correndo e gritando, falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, glória a Deus que vocês são testemunha. Aí dali eu comecei a pedir para Deus os sinais nas árvores, as árvores acendiam até a metade, os gravetos, eu falei, Senhor, o Senhor está comigo. E aí eu vinha durante o dia, enfrentava aquelas dificuldades, aquele trabalho, aquela guerra, mas eu não via a hora de estar na madrugada na presença de Deus. Eu costumo dizer assim, para mim mesmo, que para cada peixe Deus tem uma isca, quem está entendendo? Eu falei assim, aquela situação era permissão de Deus para me ter as experiências que eu tenho com Ele. Deixa eu te falar algo. Alguns podem crer, outros não. Está aqui a testemunha. 1 ano nós tiramos orando no monte, 1 ano, né? Com 6 meses a gente tinha uma árvore que a gente orava. Esse foi perto, no Líbano. A gente sempre orava no mesmo lugar, né? 6 meses. E de repente tinha um pastor que ia conosco, ele levava uma mochila de escola com os galões de óleo ungido. Que ele tinha uma igreja em Itapecerica da Serra. Coisa assim, sei que era longe. E ele levava para ungir. Enquanto eu estiver no monte, eu vou levar esses óleos. Com 6 meses, mais ou menos, a gente orando todo dia, no mesmo horário. Passava a madrugada orando. Ele saía para trabalhar às 5 horas da manhã e vinha de lá, e já ia direto trabalhar às vezes. Os olhos começaram a acender. Colocamos os olhos assim no pé da árvore, demos as mãos, começamos a orar, e os olhos começaram a acender. Imagine como nós ficamos. E pessoas que estavam em volta, assim, né? Olharam, aí nós levantamos. Aí já o espírito de ousadia já veio, já peguei o óleo na mão, já levantei. Quem olhava já caía, tomado por Deus, já era batizado. Nós vivemos isso. Aí deixa eu te falar. Aí tem pessoas que ela andam num nível tão raso em Deus. Tão raso em Deus. Você fala dos anjos. Meu Deus, os anjos. Você fala do poder, da manifestação do poder de Deus. Deixa eu te falar. Enquanto eu estou testemunhando aqui, tem algo se movimentando da parte de Deus aqui no reino, nas regiões celestiais. Quem está entendendo? Quando eu estou testemunhando, tem algo acontecendo aqui. Quem está entendendo? Por quê? Porque é o Espírito de Deus testificando. Quando você abre o coração para viver um sobrenatural, nosso Deus é um Deus invisível, mas real. Real. Seu tempo de vida, o que você tem feito, o que você tem desejado.
para viver o sobrenatural em Deus. Esquece a placa de igreja, denominação, esquece. Olha só o que está dizendo lá, ó. Pela fé deixou o Egito. Olha o que Moisés fez. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? Vendo o quê? O invisível. Questiona ele. Deixou o trono, deixou a honra, deixou o ardor, deixou toda a glória, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Para ser o quê? Humilhado. Com o povo de quem? De Deus. Para ser humilhado. Mas olha a história dele. Ele poderia muito bem ficar lá, sendo chamado filho da filha de Faraó. Mas ele não negociou. Ele preferiu a presença de quem? De Deus. Deixa eu profetizar na tua vida. Tem pessoas aqui, eu vou profetizar, que o Espírito Santo vai te visitar no teu quarto nessa madrugada. Tem pessoas aqui, não é para você se assustar. Quando você falar assim, Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo. Quando você convidar Ele, quando Ele se aproximar de você, para você ter as experiências com Ele, não é para você se espantar, não é para você temer. Eu estou falando porque eu estou vendo. Eu estou falando porque eu estou vendo. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Moisés abandonou tudo. Olha lá. Como vendo o invisível. A fé, igreja. Ah, Jesus. A fé pode ser vista. Sabe o que Deus está olhando para mim e para você agora, nesse momento? Meu Jesus. Sabe o que o Senhor está olhando para o meu e para o teu coração? Sabe o que Deus está olhando para mim e para você? E tudo que o Senhor quer entrar, eu vou te mostrar agora. Mais uma vez. Nós falamos de Davi, falamos de Moisés. Eu vou te mostrar no livro de Mateus. Sabe o que o Senhor está olhando para mim e para você agora? Independente do que você está vivendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, independente do que você está enfrentando. Sabe o que o Senhor está olhando para mim e para você agora? Sabe o que o Senhor quer ver? Uma coisa só. Fé. Fé. Os resultados vêm dele. Ele só quer olhar para mim, para você e contemplar a fé. Deixa eu te falar algo. O fato de você ter saído da tua casa, do teu trabalho, de você ter vencido a garoa, de você estar aqui, você já deu um passo, você já apresentou a fé para o Senhor. Quem está entendendo? Agora eu quero te destravar, eu quero dizer para você que você tem que deixar fluir. Você não pode se engessar. Você tem que desejar. Rastique amande, de astori amácia, de eu sei que amar. Você tem que desejar. Se você não desejar, você vai continuar sendo esse crente. Meu Deus, eu vi, eu olhei. E as suas experiências? Você vai continuar contemplando ou ouvindo experiências do seu irmão e as suas experiências pela sua fé. Hebreus vai dizer que naquele grande dia vamos mostrar as obras através da nossa fé. A fé sem obra é o quê? Morta. Mostra a sua fé, que eu mostrarei as minhas obras através da minha fé. Então deixa eu te falar algo. Eu amo viver o inesperado, o sobrenatural. Quando Deus fala assim, vai e faz. Sabe, o recurso é a fé e a palavra. Quando o Senhor fala assim, vai que eu sou contigo. A fé e a palavra. Fala, Senhor, é para ir? Você tem que aprender, diga, eu preciso ter intimidade com a voz do Espírito Santo. Diga, a partir de hoje, no nome de Jesus, eu ouvirei e não me enganarei. Diga, ouvirei nitidamente a palavra, a voz, a direção do Espírito Santo. Quem crê? Quando você pedir para ouvir o Espírito Santo, é uma voz inconfundível. Mas deixa eu te falar algo, quando Deus fala, ele é objetivo. Sim, não. Dentro, fora. Deus é objetivo. Não fica pensando que ele vai conversar com você. Não, ele vai te dar os comandos. Então, pergunte, faça perguntas objetivas, diretas. E você vai receber comandos diretos. Até você aprender a ouvir a voz dele. Até você aprender a ter intimidade. Por quê? Já preguei isso outras vezes, biblicamente. 4 vozes do inimigo,
dos anjos, da alma e a de Deus. Tem a quinta e a sexta, mas então você tem que aprender a saber quando é a voz do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Não entristecei o Espírito, ele é uma pessoa do Espírito Santo.